meus amigos, Ney Moura aqui mais uma vez, começando mais um podcast, Pode Dando o que Falar. E hoje eu tô com uma pessoa aqui muito importante. É um cara que veio dos States. Ele estava sumido aí um tempo. Ele viajou para alguns países aí, foi para Nova York, foi para os Estados Unidos, ficou passeando aí pelas Américas. Hoje pode dar o que falar. Depois de praticamente 4 anos fora aqui da televisão, fora da mídia, ele hoje vai falar com a gente, vai bater um papo bacana aqui no nosso podcast, Pode Dando o que Falar. Então você não pode perder. Tudo que vai ser falado hoje vai ser conversado. Hoje vai ser bacana. Eu tô falando com nada mais, nada menos, meu amigo Brian McKnight. Tcharam! Cumprimentar você. Oh, cara, depois sempre erra essa situação. Muito obrigado, Ney Moura, por aceitar, né? Eu quase implorei por esse convite. Não é possível. Gratidão mesmo. Sucesso, parabenizar você pelo trabalho que você está fazendo. Esse podcast inovador. E é um sucesso, é uma honra pra mim. E outra coisa, ele que bancou pro Brian tá aqui. Eu sou caro. Rapaz. Eu sou caro. Gratidão. Brian McKnight, nós estamos começando o nosso podcast com essa fera aqui. O Brian, ele é um dos artistas, um dos principais comediantes que entrou na nossa cidade de Nova Friburgo, se eu não me engano, em 2017, 2018, né, Brian? Mais ou menos assim. Você iniciou sua carreira, no que eu me lembro, na TV Serrana. Sim. Lá no nosso amigo Duda. Foi Duda? Na época foi Cristiano, né? Cristiano Nunes. Mas depois, Cordeiro. Depois você foi junto com o pra Duda. TV.com, aí foi pro Duda. .com, isso aí. Mas primeiro foi a TV Cordeiro. Não. Serrana com Cristiano. Cristiano, um abraço pra você, meu amigo, que tá assistindo o nosso podcast. Mas vamos lá, Brian McKnight. Yeah. Cara, você deu uma sumida. Você tava pra onde, irmão? Você viajou pra onde? Você foi pros States mesmo? O que acontece? Eu fui num circo, jogaram o pode sumir, se o homem sumiu. Abafa. Lá ele. Na verdade, o que aconteceu, ô Ney? Assim que a gente trabalhou as curta-metragens aqui com você, né? Com a produção do Ney Moura, a gente foi pra região dos lagos e realmente mesmo a gente ficou no esquecimento. Aí, cara, eu fiquei desempregado. Eu falei, poxa vida, eu tenho o personagem e vou tentar fazer alguma coisa aqui. Tanto é que abriu muitas portas pra gente lá, mas só que quando começou a dar tudo certo, eu parei. Aí eu fiquei... Ué, o Brian McKnight deu uma... Vou tirar umas férias. Cara, não foi só aquela situação de tirar férias. Eu acho que eu guardei na gaveta mesmo. Tanto é que a peruca aqui do Brian aqui eu tirei ontem. Tá cheio de poeira. Você que tiver crise alérgica, chegar perto de mim, tu vai espirrar pra caramba. É por isso que eu tô tossindo, né, não? Ah, com certeza. Mas vamos lá, o nosso amigo Brian vai contar hoje um pouquinho da história dele. Como ele chegou na televisão, como ele começou o trabalho na televisão, como é que foi a experiência dele fazer esse personagem Brian, porque atrás do Brian tem o Vinícius, né? Com certeza. E o Vinícius é uma outra pessoa totalmente diferente do Brian que vocês também vão conhecer. Com certeza, né? Com certeza. Mas Vinícius, vamos lá, vamos iniciar aqui, vamos iniciar do início. Vinícius, tá te chamando aqui. Não, Vinícius não, desculpa. Vamos lá, Brian. Brian, como é que você pensou assim, vou começar fazer o personagem Brian? Da onde veio essa ideia? Na verdade, essa ideia não veio minha. Essa ideia surgiu com oportunidade com o aniversário de Trajano de Moraes. Eu trabalhava na Softlight, eu tinha um programa gospel na época, que é o chamado Vem Louvar, e a gente produzia ali o Vem Louvar, e o Cristiano Nunes, uma certa feita, ele pegou e falou assim, cara, eu queria fazer algo diferente, que tá muito fechadinho, muito perfeitinho e tal. E incrível que pareça, eu sentei no portão da casa dele, ali próximo ali, hoje tem até o DPO ali próximo da casa dele, ali em Cordeiro, perto do trailer. Eu sentei e passou uma van, escrita Anitta. Anitta? Falei, Anitta? Falei, a cantora? A van mesmo, passando, produção Anitta e tal. Falei, nada não. Aí nesse meio tempo, o que eu fiz? Eu corri lá dentro, que o estúdio da TV Serrana era na casa dele, ele fez um estúdio no fundo assim, lá muito bacana, lá em Cordeiro. Ele pegou e falou assim, rapaz, hoje tem show da Anitta. Eu falei, rapaz, engraçado, passou ali a produção dela. Ele falou, aniversário de Trajano? Eu falei, Ele, então vamos fazer o seguinte, você vai comigo lá, você vai entrevistar, ou você vai com a Ingrid Joia, que tudo que eu aprendi de reportagem, eu aprendi com a Ingrid Joia, que é uma grande jornalista, né, moradora de Macuco. E o interessante, nesse meio tempo, a Ingrid falou assim, não, mas eu tava pensando num algo assim, não quero Pânico, porque é muito agressivo, mas eu quero uma situação assim, diferenciada, que as crianças aprendam a gostar do personagem.
E foi assim, na verdade o Brian não tinha nada a ver com a peruca, o Brian veio a adquirir a peruca depois, né, aqui em Friburgo, que o Brian tinha uma barba, lembra? Era barba. O Brian era eu lembro da barba do Brian. E a barba muito grande, E eu sempre usei óculos escuros, né? Porque quem não tem colírio usa óculos escuros, né? Mas abafa. Então, o que aconteceu? Nesse meio tempo, me surgiu essa oportunidade, Ney. E eu abracei. Chegando lá no evento, no aniversário de Trajano de Moraes, Anitta, aquela coisa toda, assim, ela é muito simpática, pra não dizer o contrário, né? Aí... Chegando lá... Anitta, nada contra você, é o Brian. Nada. E o que sabe o mais interessante? Nesse dia ela tinha acabado de tirar a costela. Sério? E a produção dela, ela tirou 2 costelas de dois lados. Polêmica, né, cara? Ela tirou 2 costelas. Além da costela, ela fez uma tatuagem no observação, né? Aí o que acontece? Nesse dia, o produtor dela falou assim, olha, quem são vocês? Né? Olhou pra gente, eu com aquela barba assim, a barba tinha um elástico que pegava aqui no rosto, aquela coisa toda, então a pessoa percebia que era um personagem, a barba não era minha. E ele falou assim, então vai ser o seguinte, só vou permitir que vocês façam uma pergunta. Então tinha outros meios de comunicação lá presente. A mídia tava lá, né? Toda a mídia tava lá. E eu peguei e falei assim, cara, eu tenho que ser muito perfeccionista nessa pergunta, porque só tenho essa oportunidade. Você já tava como Brian lá? Já. Foi a primeira estreia do Brian, a primeira entrevista apareceu foi com a Anitta. Sim. Eu tenho essa foto no Instagram até hoje. Eu com aquela barba grandona, a Anitta sem costela, aquela coisa toda, sem a tatuagem na observação. E o que acontece? Nesse meio tempo, Ney, o cara falou, gravando, é agora, que ela já vai subir pro palco. Aí eu virei assim, Anitta, você sempre fala, prepara. Qual é o dia que você vai estar pronta? Aí ela pegou e respondeu assim, Brian, o dia que você estiver pronto. Pum, aí eu, então prepara. Então, acabou que marcou aquilo ali. E dentro daquela sequência, os artistas que vinham na região serrana, prefeitura, seja lá o que for, fazia questão que o personagem estava lá presente, né? Tanto é que eu representei várias vezes a sua marca em diversas expos. Exatamente. Você é prova viva disso. Então, aproveitando, a gente vai voltar mais lá atrás, mas só para você relembrar, pra saber quem é o Brian, você que nunca... Quem é esse cara de peruca? Quem é esse... Olha só, produção, coloca pra gente, por favor, algumas fotos de alguns personagens aí que o Brian entrevistou. Aí. Esse quem é, Brian? Esse é o Thiaguinho, né? Thiaguinho. Fala meu nome, né? Esse cara é um grande... Pô, ele tá com a música linda, chega e me arrepiou aqui. Sabe cantar? Rapaz, eu tô sem Spotify. Mas ele tá no sucesso, Mas tá o Thiaguinho, estourado. se eu não me engano, você foi entrevistar ele lá em Essa daí Além foi Paraíba. Além Paraíba, Na pela Expo. Softlight. Rapaz, TV Soft, né? TV Softlight, que justo você era o produtor, Sim, né? sim. Você era o produtor, a gente tava com a equipe lá, a gente tava até com o elenco todo da Softlight lá presente, não era só o Brian, é bom a gente lembrar isso. 8 pessoas. Tava lá o Anderson, tava, eu não sei se o Pilvio tava, Silvio Santos. e tinha Uma outro turma. também lá, eu acho que o Maico também foi, mas só quem pôde entrar foi o produção, que foi Maicon você. Júnior, nosso grande bombeiro de São Paulo, um abraço pra você. Ele é da Da TV local. TV local, garoto bom. E em breve vai estar aqui no nosso podcast. Esse moleque vale a pena também. Isso aí. Então- E foi o que aconteceu isso. Aí lá, na verdade, esse dia foi muito engraçado, que eu dei uma gávea muito terrível, que eu não sei se você lembra, eu virei pra ele e falei assim, olha, você teve no programa do Luciano Huck, e eu percebi que você se emocionou muito. Aí ele, mas eu não me emocionei nada. Aí, rapaz, já me tornou todo ali. Eu falei, e agora, qual é a próxima pergunta? Eu falei, mas você é um cara que passou por meio de dificuldades. Enfim, a gente tinha aquelas sátiras, né? De sair Tinha que sair, rápido, né? Aí, quando eu percebi, ele já entrou na nossa ali. Aí o produtor fazendo assim, ó, como quem diz, ó, já deu Já tempo deu a e hora. tal. E ele ainda conversando com a gente, deu uma maior ideia. Mas na primeira impressão que eu tive dele, eu falei, nojento. Mas depois saiu tranquilo. Mas, ó, Thiaguinho, um abraço pra você. Tá marcado aqui no nosso podcast. As portas estão abertas pra você vir aqui falar também e criticar o Brian, tá? Não tem problema. Você lembra não desse slogan nosso? Não tem problema. Não tem problema. Próxima foto aí pra gente, produção, por favor. Pode colocar? Pode? Pode colocar, né? Esse aí deu o que falar, hein? Nossa. Teatro de Friburgo, É. Serginho Malandro, o Malandro mesmo. Gru-Gru, Gregré, O iê. né? Se eu não me engano, nesse episódio, ele falou assim, pica-pau,
Fiquei bravo. Fiquei bravo porque... Deixa quieto. A produção falou que tem coisas que a gente não pode falar. Pica-pau! Foi mesmo. Faz o gru-gru! Caramba. Lembra disso? Lembro. Foi muito bacana esse Mas dia. você também entrevistou o Serginho Malandro, também que é uma figura muito importante. É. Paulinho Gogó também no Cara, teatro. esse Conta cara um pouquinho a sua experiência com esse cara. pra mim, Ney Moura, pra mim ele tem todo o meu respeito, esse cara, porque o que acontece, ele é o artista de berço. É aquele Paulinho, cara né? que sabe que quem tá chegando agora. Ó, e vocês riram pra caramba nesse episódio. Cara, rimos muito. Ele enalteceu o nosso trabalho, ele enalteceu o canal Ele da valorizou, Rede Soft né? lá. Pô, cara, eu me senti acolhido com um cara que tava no auge do auge no SBT. É. Entendeu? Então, assim... Ele e a nega Juju dele, né? Cara. E outra coisa, como é que chama? Quem não tem dinheiro conta história. Isso. Esse cara é a própria história em pessoa. Tem todo o meu respeito e eu agradeço muito. Esse dia foi um dia muito turbulento com a equipe também. A gente estava passando uma fase muito difícil, mas a gente não deixava de produzir as situações. Ninguém queria ali patrocinar a gente. Aí depois que começou a vir Paulo Gogó, aí todo mundo queria. Só pra lembrar, gente, não cortando o Braia, o repórter maluco Braia Magnite, ele foi um dos icônicos de Nova Friburgo. Foi um dos maiores comediantes que fechou o maior patrocínio na cidade. Todo mundo queria que o Braia fosse gravar. A marca, E a gente tinha era tanta marca que a gente escolhia. Exato. E a gente, às vezes, a gente perdeu até patrocinadores por não conseguir ir até o local para poder fechar as parcerias. E todo mundo queria, não, eu quero o Braia, eu quero o Braia. Os eventos tinha que estar o Braia lá. O Braia chegava, né? Acendia a luz ali, já era, né? Era Tem mais sucesso. gente aí pra produção pra colocar? E Pessoal eles me zoaram muito. Parafernália, né? Me zoaram muito. Vieram também no teatro. Me Aqui zoaram. tá o Pilvio Santos. Pilvio, parceirão. Nosso amigo nossa. Cláudio Copper, hoje com a I9, também vai estar aqui no nosso podcast em breve. Fera demais, fera demais. O pessoal da Parafernália também, gente boa, né? Pô, cara, são muito talentosos. Foi recorde de sucesso, né? É recorde de Tem sucesso. mais gente aí, produção? Oh! Esse soco aqui foi eu que dei. Ah, não é possível. Brincadeira. Essa figura é de Friburgo, pra quem não conhece, é Marlon Moraes. Lenda. Grande atleta, ele hoje está nos Estados Unidos. Sim. Ganhando várias medalhas, um excelente lutador, levando Muito o nome de Nova simples, Friburgo e muito do Brasil, humilde. né? É um muito cara simples, top um demais. cara muito humano também. Recebeu o Braia lá no Calten Clube, não foi? Sim. Acolheu, deu entrevista, conversou, é um cara humilde, friburguense. Eu conheço o Marlon desde antes da fama Sim. daqui do Vale dos Pinheiros, então eu tenho propriedade para falar. E na época ele deu entrevista pro Braia Sim. e o Braia deu um soco nele, só pra você ver minha querida. Não, mas não deu pra ele, não. Tem mais gente aí, produção? O Esse é uma lenda. Seu Nego. Nosso amigo Nego, pra quem não conhece, é do Jardim do Nego, aqui de Nova Friburgo, lá do Campo do Coelho. Ele faz esculturas Artista. cobertas com limo, né? Sim. Limo. E ele é um artista da nossa cidade. Não é friburguense, Brian? Não é. Lembra que você entrevistou ele? Sim. Ele é do Nordeste. E ele É. veio pra Friburgo e fez uma escultura e deixou criar limo. E fez um sucesso, né? E hoje é reconhecido mundialmente. Sim. Jardim do Negro. É. Tem mais gente aí, produção, pra colocar pra nós? Vamos lá. Rafael Gunner. Rafael Gana tá fazendo um sucesso agora, violento. Né? Tá. Ele tá, eu vou te falar, ele acho que deve ser solteiro, porque com essa peça que ele tá aí, ele vai arrumar problema. Rafael tá com grande... Rafael, fazer o convite pra você estar aqui no podcast, junto aqui com o Ney Moura. Pode dando o que falar, hein, Rafael? Pô. Você que é um cara aí muito bacana, então, convite tá aqui. Muito obrigado por aquela vez a entrevista lá no teatro, você recebeu a gente muito bem, você estava já cansado, mas mesmo assim recebeu a gente. Então o convite está aberto para você participar aqui do podcast, você que está aí brilhando nos palcos do Brasil. O Rafael vai vir a Friburgo agora recentemente com a peça dele. Né? Então já tem que fazer esse convite para ele vir logo. Já vamos engajar aqui que ele vai estar agora, não sei se é mês que vem, Sim. no teatro, fazendo essa peça com os casais, né? Pô, que bacana. Quem quer se constranger, vai lá. Vai lá. Né? Tem mais gente, produção? Ih, rapaz. Dr. Carlos Machado. Um dos grandes atores da Globo, não foi isso? Atualmente mora nos Estados Unidos, né? Profissional, violento, né? Coach, agora é coach, fica viajando em transatlântico, dando palestras, enfim. É um cara sensacional. Ele a produção disse que
Alguns você selecionou, são tantos, mas é muita gente. Tem Leonardo, tem muita gente. Turma tem muita que gente. você conversou, Muita graças a gente. Deus. Gente, eu gostaria também de fazer um oferecimento aqui, né? As pessoas que estão patrocinando. Sim. Vamos lá, escritório do Chopp, na Fernando Bisotto, ali meu amigo Anderson, vai lá. Você gosta de tomar um negocinho? Você que gosta de uma breia e tá precisando ficar chopado, vai lá. No escritório do Chopp. Outra coisa, todo escritório tem reunião. E se tem reunião, tem chopp. Vai lá. Lá no escritório do Chopp, Fernando Bisotto, número 40, no centro de Nova Friburgo. O arroba deles é @escritório do Chopp, _Friburgo. Tirou onda. Nosso amigo Anderson, lá do escritório do Chopp, um abraço pra você. Obrigado pelo patrocínio, tá aqui. Tá sempre mandando um petisco pra gente, um refrigerante. Pô, Só bacana. que hoje na correria não deu pra passar lá. Mas Então eu fiz propaganda de graça? tem água, tem Obrigado. água. E nosso amigo também vai vir. Pode botar a produção, por favor. Nosso amigo Juran Santos, do Projeto Aventura Animal. Esse cara é uma lenda. O Juran, ele leva o nome de Nova Friburgo nas redes sociais. Sim, sim. Ele coleta imagens importantes nas matas, não só de Friburgo, mas fora também. Teve do uma Rio. onça, né? Que ele captou a imagem lá, cara. Eu achei aquilo fantástico. Ele cara. é violento. Vai E lá olha- no canal dele, gente. E eu se sempre inscreve. dava um barrigão nos matos, agora eu tô mais cauteloso. É? Tô. Não pode dar mole. né? Não. Vamos lá, Projeto Aventura Animal. Temos também nosso amigo Bruninho Barcelo, um garoto especial. Ele também teve aqui no nosso podcast. O Que Bruninho- bacana, O Brunão. Bruninho, ele é um grande campeão mundial de karatê, Brian. Pô, que ele, bacana. ele tem apenas 12 anos de idade e ele sofre com uma doença chamada distrofia muscular. E ele depende de um aparelho para lutar. Meu Deus. E até famosos do karatê estão mandando mensagem. E ele já foi para fora do Brasil, tem medalhas, o moleque é campeão. Esse garoto tem futuro e tá levando o nome de Nova Friburgo para vários estados. Que honra. E você que quer patrocinar ele, entre em contato aí com o Ney Exatamente. Moura, justamente para ajudar esse projeto lindo. Com certeza. Bruninho, abraço para você, para sua mãe, seu pai. Temos também o nosso amigo Tony, lá do Pneus Magliano, uma estética automotiva lá, Auto Center, desculpa. Faz tudo pro seu carro, Tony. Aqui o pessoal da D7 Media, estúdio muito bom. Top O que você acha do demais. estúdio aqui, Brian? Cara, vou te falar, evoluiu demais. Uma produção A terrível. produção que te acolheu É. aqui foi boa? Muito Te boa. buscaram no aeroporto, que eu Me vi. buscaram. E assim, meu jatinho tá lá até esperando, ligado. Mandei deixar ligado que eu tenho que voltar direto. Depois eu Ligado. deixei. Tá caro o combustível não, Brian? Tá não. Isso é nada, mole. Entendeu? Quem pagou o combustível foi nem Moura. Ó, pra você colocar sua logo aqui na D7 Como é que Media, faz? É só entrar em contato no telefone que tá aqui no rodapé do vídeo para você locar esse espaço, o estúdio aqui da D7. Graças a Deus tem vários profissionais, pessoas importantes da cidade Pô, que bacana. gravando podcast, não só podcast. Aqui no nosso estúdio tem espaço para chroma key, espaço sim. para fotografia profissional, Pô, legal. espaço para gravação com estúdio em cenário em madeira, sem ser esse aqui, para vários tipos de produção. Diversos cenários. Diversos cenários para a pessoa vir e fazer um trabalho. Então você que quer fazer um trabalho, não só de podcast, seja ele qual for, ou até mesmo local, o espaço, fazer uma reunião, fazer uma exibição, Bacana. tudo isso a D7 Mídias ela proporciona para você. Então o telefone está aqui no rodapé do vídeo, você pode entrar em contato com o WhatsApp ou o telefone que todos vão te receber muito bom. Bom? D7 Mídias, a produção de toda a região serrana. Ah, garoto! Produção de milhões, né? Com certeza. O lema é vamos dar vida à sua produção. Com certeza. Estúdio de Beleza Daniele Almeida, Sucesso. Ô, Dani. lá na rua Duque de Caxias, no edifício Mezaninos, Tirou onda. ali do lado do supermarket. Não vou ficar falando muito deles, que não estou patrocinando a gente. É. Mas ali no mezanino, tá? No centro de Nova Friburgo, a Daniele faz um excelente trabalho com cabelo, unhas. Há anos, técnica, né? Sucesso há anos, Desde né? 2009, se eu não me engano. Sim. Então ela é uma excelente profissional. Já renomada em Friburgo. Dá aula também. E o especial da Daniele que eu vi lá, Sim. Brian, que ela faz mulheres que têm queda de cabelo, ela faz Então você vai resolver meu problema. regenerar, ela faz... Mas eu não sou mulher, não. É porque meu cabelo tava caindo mesmo. É. É. Aí, ó. Então, se precisa, vai lá no estúdio de beleza Daniele Almeida, lá no mezanino. Ela é top. Sim.
Temos também o nosso aplicativo Vem Com A Gente, aplicativo de mobilidade urbana, similar aos aplicativos que tem na cidade aí, mas é top, tá bom? Você que quer ser motorista ou cliente. Não posso deixar de falar, nosso amigo... Você tem história. Trevi Class. Trevi Class foi um dos primeiros patrocinadores do Brian McKnight. Você lembra, Brian? Lembro. São os melhores ternos, toda a linha masculina, com um corte italiano, de uma perfeição, de uma vergadura. Se eu não me lembro, na época, quando você fez o comercial lá da Trevi Class, sim, você falou que tinha um terno mais barato do Brasil, você lembra? Eu lembro, R$99. Eu lembro como se fosse hoje, cara. E vou te falar, e ele era de corte italiano, preto, maravilhoso, de um encaixe perfeito. Então, gente, ó, você que quer comprar sua roupa elegante, você que tá querendo se vestir agora pro inverno, botar uma roupa bacana. Sim, sim. Trevi Class. Fica bem aqui na Júlio Antônio Túlio, em frente, quase em frente à Caixa Econômica. De frente da barbearia do Barbie Shop, meu amigo Wellington, teve aqui no nosso podcast. Pô, legal. Então, dá um pulinho lá, olha as roupas que o nosso amigo Vitor tem lá. Ó, roupas bacanas. Eu tô esperando o Vitor chamar a gente, Ney, pra poder fazer o comercial, porque novo, a gente foi o garoto propaganda mais lendário. Muitos anos, foi? Muitos anos. Então, comercial de 2 minutos na televisão. Puxa vida. Vou te falar, era uma curta-metragem. Era uma curta-metragem. E eu mostrava tudo. E lá ele tem de tudo. Tem cinto, tem carteira, sim. tem calça social, jeans, moletom. Sim. Olha, a Trevi Class tá de parabéns. Você que está assistindo o podcast, quer colocar uma roupa bacana, corre lá. Lá na Avenida Júlio Antônio Túlio, do lado do Banco Itaú, ali, em frente à Caixa Econômica, em frente ao meu amigo Barbie Shop do Wellington. Você não pode deixar de conferir. Show? Tirou onda. Trevi Class. Que nós temos aí, produção, por favor, pode colocar. E você quer colocar um comercial aqui, anunciar aqui no nosso podcast? Entre em contato com esse carinha aqui, ó, Ney Moura, que sou eu, diferenciado, exatamente. cara, hein? Entendeu? Entre em contato com a gente, o nosso telefone tá aqui no rodapé do vídeo, o nosso podcast pode dando o que falar. Mas, Brian, vamos voltar lá. Eu sei que você fez, Brian, diversas séries, né, quando tava na televisão. Sim. A produção podia colocar uma pra gente, por favor, que ele fez? Opa! Eita! Essa foi a Cidade Espantada. Foi mesmo, cara. Isso tinha uma percussão violenta, cara. Ó, essa aqui, o terno é do Vitor, né? Da Trevi Class. É da Trevi Class, Aham. E o... Rapaz, essa foi muito bacana, essa curta-metragem. Você lembra que ano foi isso, Brian? Cara, eu não lembro o ano não, mas eu vou falar 2017, pra você. 18? Marcou muito porque tinha ali a produção do Matheus, tinha a produção da galera toda junto com você. Isso aqui é chroma key, o estúdio era enorme, entendeu? Fundo verde, Fundo verde. E outra coisa, a gente, se gravasse o make-off, ele era mais interessante que a gravação. Porque era muita zoeira, entendeu? Era muita zoeira e assim, era muito marcante. Além dessa série, lá na televisão você fez outra que... esse aí foi o elenco, né? Esse foi o elenco da esse Cidade daí, Espantada, né? Esse aqui é isso mesmo. É o elenco da Cidade Espantada, né? Mesmo. A doutora, né? Isso. Rapaz, eu lembro. Cara, que bacana. O Lava Isso? Lava Isso, Nosso amigo Matheus. Isso aí. Abraço, Matheus. Foi top Gravação demais, lá do cara. Brian. Ele fazia o verde. Aí o elenco do Brian, Espantada, né? Pô, fera demais. Pô, esse daqui, caraca. Galera, um abraço pra vocês. Ó, pô, bacana. Tem mais foto aí, gente, aí. Pô, isso aí foi tudo no programa da Cidade Espantada. Foi, né? foi. Minha calça jeans velha. E o Civil Não Sei? Cara, é justamente aquela primeira imagem que a gente viu da doutora? Ele da doutora. Da advogada e tal. Esse aí é o Civil Não Sei. É isso que eu tava tentando lembrar. Lembrar o Civil nome. Civil Não Sei. Top demais. Essa foi, perdão, uma das produções que o... E vou te falar de todas as produções, você acredita que essa, Ney, era a que eu mais queria dar sequência nas gravações? Mas Civil Não Sei? Porque a gente já estava estudando uma possibilidade de a gente fazer algumas cenas subindo a escada para justamente identificar com a parte policial e bandido e tal, né? Aquela coisa toda. O Brian, né? Era um delegado, né? O Brian. Um delegado maluco, né? Doido pra caramba. E assim, e o elenco todo, porra, muito top. Nesse elenco que você trouxe aqui, tem mais foto, produção, por favor?
Ah, esse daí Quem foi... era esse cara? Esse é o Pilvio, né? Silvio Santos. O Pilvio Santos foi a primeira vez que ele estava atuando na parte humorística, porque ele é jornalista. Sim. E sempre fez parte séria, sempre coisa. Aí, como você tem noção, o programa do Brian foi tão sucesso aqui em Friburgo que o jornalista que fazia coisa séria que fazia humor, só pra você ter uma noção. Olha, Foi muito engraçado. pra levar o engajamento que o Braia falou, o repórter maluco Braia deu tão certo que você saiu num dos principais jornais, não só de Friburgo, foi no Avalha Serra, saiu também lá em Cordeiro, no E Jornal de saímos Cordeiro. lá, e saímos em Saiu vários até jornais. no Dia, só pra você ter noção. Saiu em O diversos pessoal jornais. do Pânico entrou em contato com o Braia, a produção do Vários Braia. jornais, é. Porque o Braia realmente fazia a galera sorrir, né? E vou te falar, e assim, sem palavrão, né? Eu, pessoalmente, xingo muito. Mas, assim, nas gravações eu me policiava muito, porque tinha muita criança aqui que vinha. Não, o maior público era criança. E as pessoas de idade, cara, eu me emocionava, porque o que acontece? Eu falei assim, cara, quando o Ney... Na verdade, as pessoas não sabem. O Ney Moura, quando eu fui embora de Friburgo, o Ney Moura trouxe o Braia pra Friburgo pra ressuscitar o Braia. Foi. Então, assim, as pessoas não sabem disso, né? Porque eu deixei de fazer o Braia por 2 vezes consecutivas. E aqui é a terceira eu dando a entrevista, porque também já tinha deixado de fazer o Braia. Tava na gaveta, você falou. Na gaveta, o Braia lá guardado. Então, o que acontece? E aqui com o Pilvio Santos, foi um desafio muito bacana, que esse dia a gente colocou cobra aqui no pescoço. Foi na aquela Expo, coisa né? É, eu não gosto dessas coisas, não. Então, eu fiquei com medo danado. A Dani ficou tranquilona e tal. A cobra começou me esmagando. Comecei, tira esse negócio daqui, mais ou menos. Silvio assim. Santos, nosso amigo Cláudio Cooper, da Inove. Fera demais. Tem mais foto, produção, por favor? Aí, ó, o que eu falei, viu? Olha! Deus, meu A Deus. cobra lá. Você é Você foi louco, na Expo, cachoeira. né? Foi, você é louco. O Brian, na época, ele era muito doido. Vou te falar, era um sucesso, cara. Todo mundo queria tirar foto. E Queria... andar atrás ali da gravação pra saber o que a gente tava Tem aprontando. mais aí, produção? Do Brian? Ah, no samba. Gente, isso aí O eu Brian tomei em um pé no tomba. samba, a gente fica nem sentado, o cara tá em pé. A gente foi muita zoeira esse dia. Aqui é o Anderson, aqui, ó. Aqui o Pilvio todo torto, largado aqui, todo lascado, coitado. Mas foi muito bacana esse dia, foi muito top. Esse daí foi com... Aqui já foi na TV interior, né, Brian? Foi. Esse daqui foi lá em Dominique Cordeiro. Schmidt. Tá grande. Aqui você estava entrevistando um lutador, né? Foi um atleta lá que foi destaque. E esse dia aqui, cara, eu não gosto, cara, de karatê, não, que é muito garra-garra. E assim, o kimono ele não tem um cheiro legal. Desculpa os atletas, mas não tem um cheiro legal. Não. Não. Tem aquela coisa de suado. Eu não gosto dessas coisas, não. Opa! Ih, rapaz, esse daí foi um estouro. O Brian... Esse é o Homem Deita, né, Brian? O Homem Deita foi um YouTube que o Ney Moura, a produção do Ney Moura encontrou em Friburgo. Ele já tinha o engajamento dele, mas tornou-se maior devido o Ney Moura fazer a junção. Porque, na verdade, ele disputava com a produção do Ney Moura com o Brian. Aí o Ney Moura teve a ideia de juntar os dois influenciadores do momento para fazer a situação. Tanto é que depois houve uma situação, não sei se você lembra, que o Deita saiu, né? Assim, acho que ele quis seguir carreira solo, e a gente conseguiu, a Rede Softlight, manter o sucesso com o Brian. Foi. Aí depois ele pediu para voltar, Ney Moura deu outra oportunidade. Depois eu que saí, ele ficou sozinho, né? Esse aí foi o primeiro episódio que vocês gravaram Esse junto. aqui foi o maior sucesso. Foi um dia muito frio. Ele pulou na... Ele pulou, rapaz, isso daí deu o que falar, isso aí. Deu o que Tava falar. muito frio. Tava muito louco, cara. Muito louco. E esse segundo episódio, esse aqui foi um outro... O pastel, aqui mesmo em Olaria, esse pastel. Olaria aqui do nosso amigo, esqueci o nome dele. Eu não vou lembrar também. Maior pastel de Nova Friburgo. E eu tava doido que ele não aguentasse pra me tampar ali, que eu Mas tava ele não azul de aguentou, fome. E a gente tampou lá comendo esse Exatamente. pastel. Foi muito bom, Foi cara. muitas gravações que o Brian Muito. fez. E outras coisas que nem foi. Ah, o Anderson, né? Nosso amigo Anderson, do Escritório do Show. Sim. Um abraço a você, meu amigo. Lá com o Brian também. Sim. O Anderson apresentava o Red Mix, né? Isso, os clipes, né? Ia passando os clipes, ele ia falando ali os clipes que tava no auge, enfim. E o repórter maluco Brian ia ser lançado um quadrinho, né? Sim. Na verdade, essa produção foi criada pela Softlight com todo o elenco, né? E assim, cara, vou te falar, quando colocava essa vinheta rodando, cara, chamava muita atenção. Tá vendo aqui o Mozart, que é o cantor de
Foi um sucesso num quilo, né? 1 quilo. Né? Foi um sucesso num quilo. Inclusive, eu encontrei o outro cantor do 1 quilo lá em Saquarema, lá no surf, do ano passado, encontrei lá. E eu falei, aí, cara, vocês vão voltar? Não, ele, vamos voltar, estamos passando por uma fase. Enfim, como é que mundo pequeno, né? Uma das aberturas marcantes era dessa daí, né? E Sim. é do carro, né? Lembra? Do carro, com a Ferrari, né? Aquela coisa, foi muito top. E você gastou um dinheiro com isso, hein? Foi. Você gastou um dinheiro com época isso, tá? Foi um bom investimento na época. Foi um sucesso tremendo. Gente, nós estamos batendo um papo gostoso com o nosso amigo Brian McKnight. Thank you so much. A gente colocou só um pouquinho do que o Brian já fez na mídia, para vocês saberem quem foi o Brian. Porque às vezes as pessoas, quem é aquele cara que tá de peruca ali e tá entrevistando? Sim. Às vezes pensa que qualquer um. É. Mas não é, cara. A gente traz pessoas tem história, aqui que tem uma história, tem uma carreira, tem um... Porque isso aqui foi só algumas pessoas que o Brian entrevistou. E emociona a gente porque o que acontece? Tudo da minha vida foi baseado com o Brian. Eu fiz a faculdade de marketing, me formei por causa do personagem Brian. Nossa, que bacana. E o Brian foi assim, a situação da minha vergonha foi minha honra. Porque como eu fazia o Vinícius Adorador, sim. Muitas portas se fecharam em igreja, porque eu fazia o Brian, então as igrejas não aceitavam que eu fazia. Então aí depois a igreja falou, algumas igrejas grandes até falaram pra gente assim, por que você não faz um gospel? E não sei o quê, porque aí depois eles perceberam que não era nada daquilo que eles imaginavam e foi um sucesso até pra galera apenas o personagem, né? Pra divertir as pessoas, as crianças. E a gente estava numa fase muito difícil, que você pode ver que a gente estava recém saído aqui do desastre que teve em Friburgo. Exatamente. Foi logo assim que você me trouxe. E você queria trazer alegria para Friburgo. Porque as pessoas estavam meio deprimidas, né? Tava. Naquela você época. via muita e tristeza. Não tinha essa linha em Nova Friburgo. Não. A linha que tinha... E você falou que a gente foi inovado, mas quem inovou foi você, porque você resgatou essa situação. Na época, né? Que foi a primeira vez que emplacou, assim. Aí, foi a primeira TV local da cidade em trazer um programa de humor, de verdade. Foi. E fazer realmente as pessoas rirem. Foi. Porque eu lembro que nas gravações, cara, a gente na gravação, que eu trabalho com produção há 22 anos. Sim. E na produção, na gravação com o Brian, cara, eu particularmente, eu chorava de rir. E, se a gente que tá gravando tá rindo... Quem dirá quem tá vendo, né? Imagina quem Mas vou te falar, não tinha texto, né? Bom a gente falar, era tudo improviso. E outra coisa, a produção era muito boa. Nossa, então, assim, não basta assim, o personagem, o elenco ser bom, tem que ser um conjunto. Então, assim, a produção ajudava muito. Ele jogava aquelas trilhas na hora certa, nem excedia e nem faltava. Então, assim, a produção era muito era muito compacta, era muito massa. O trabalho que era feito não só pro Brian, mas todos os programas. Mas os outros programas também eram muito bem produzidos. Redondinho, era. Nós tínhamos na época o Aventura Animal. Sim. Até da onde veio o nome do projeto Aventura Animal. Nós criamos na TV Soft pro meu amigo Juran Santos. Nós tínhamos o Rede Mix, tinha o Vem Louvar. Sim, Vem Louvar tem. O Vinícius Adorador chegou até a apresentar o Vem Louvar na época. Sim. Tinha vários outros programas falando de carro. Sim. Acho que em torno de 24 E depois foram surgindo outros apresentadores também, migrando, porque eles viram que estava tendo um engajamento muito bacana na Softlight e eles começaram a migrar porque eles queriam coincidir a marca deles com a emissora, enfim, e com Nova Friburgo. Mas, Brian, vamos lá. Qual foi a sua melhor experiência na televisão? Olha, a maior experiência foi a superação de nunca ter feito. Porque eu sempre fiz rádio. Eu não fazia televisão. A televisão foi algo inovador, como a gente citou anteriormente aqui, né? Foi algo assim desafiador, porque você ser músico, você ser cantor é uma coisa. Agora você passar a ser um comunicador audiovisual é diferente, cara. Você não pode ter umas expressões de rosto que você vai... Por exemplo, digamos assim, tinha situações que no início, quando eu entrevistava lá a pessoa sendo entrevistada, se ele me desse uma expressão de rosto que eu não gostava, eu já fazia uma cara de nojo na frente das imagens. E aquilo repercutia uma imagem negativa em frente às câmeras. Então, assim, é muito difícil você fazer televisão. Rádio, eu falo que é fácil. Aí você fala, mas sério que você está falando isso? Rádio é fácil que ninguém está te vendo. Hoje as rádios têm até a transmissão de live. Mas antes, quando eu fazia
porque não tinha live, né? Era só então, o gogó. Assim, era só o gogó, então assim, você, sei lá. Então, e por cara aí vai. De bermuda, de chinelo. Se dane. Acabou de acordar. Né, cabelo, aquela coisa toda. Então, assim, aí agora inovou, veio um podcast. Então você tem que se policiar muito. Às vezes você tem uma linguística, que era o meu caso, que tropeçava muito lá no início. Aí eu tive a Ingrid, que foi me policiando. Eu tive o Cristiano, que era muito chato. Quando eu cheguei na Softlight, eu não cheguei pronto. Eu aprendi também com a Softlight. Mas eu já cheguei assim, não cheguei cru. Já veio com uma laptação, né? Entendeu? Então ele falou assim, calma aí, esse personagem tem talento. Então quem vai te ver, os caras são 10 vezes melhor que você. Então pelo menos você tem que saber falar, se portar. Foi o que aconteceu. Então, isso pra você foi desafiador. Foi muito difícil. E qual foi pra você, na minha opinião, a sua maior conquista com o repórter maluco Brian McKnight? Foi a faculdade, porque o que acontece? Você conseguir emplacar hoje com o mundo que nós temos de influência, que é você só precisa disso aqui, talento, né? Para se promover ao público. Eu acho que o problema não é você se promover ao público, é você conseguir se manter. Tanto é que a gente estava até aqui nos bastidores falando, falei, caraca, o Brian tem mais de 15 anos. Então assim, o problema é manter. Começar, todo mundo começa. Então, assim, eu tô fora da mídia atualmente porque eu quis abandonar o personagem, porque hoje eu trabalho com outras situações. Outras escolhas, né, Brian? Outras escolhas. Mas vou te falar, se o Brian voltasse, eu acredito que com essa tecnologia que tem, com tudo que tem inovador, seria sucesso de novo, porque, assim, já tem uma história, então já tem... Então, uma bagagem, né, Brian? Já tem uma história, então, assim, eu tenho certeza que seria algo, assim, bem bacana. E... fala pra gente, a sua maior decepção como Brian? Rapaz, a maior decepção foi que eu tive uma dificuldade muito grande aqui em Friburgo. Você, igual lá, fazia a outra parte de Bom Jardim pra lá, Friburgo foi inovador, que depois a Softlight ela começou a abranger também Cachoeira de Macacu, começou até outras cidades. Pra mim foi muito desafiador, porque o que acontece? Você pegar um personagem diferenciado, que é o personagem, que esse aqui, uma característica que chama a atenção, e você colocar ela no centro de uma cidade para andar. Eu tive muitas situações de preconceito, eu tive pessoas que me chamavam de palhaço, eu tive pessoas mas eu nunca dei ouvido a isso. Eu acreditei no projeto da Softlight, tanto é que esses mesmos que chamavam depois queria chamar a gente para eventos e lugares importantes. Então, tem coisa na vida, Ney, que a gente tem que se superar. É o que eu disse aqui no início. O Brian foi minha vergonha e ao mesmo tempo a minha honra. Porque eu passava um pouco de vergonha por ser algo inovador numa cidade onde não me conhecia, mas depois me trouxe a honra, que foi o mérito hoje da minha formação, o reconhecimento do personagem, enfim. Mas foi difícil. Você passou por racismo na época de Brian? Já te apontaram o dedo, te xingaram por sua cor de pele, por você usar uma peruca? Não xingaram exatamente, mas o que eu ouvi uma vez uma senhora no ponto de ônibus ali perto da prefeitura me marcou muito. O Anderson estava junto comigo, ele vai até lembrar disso. A mulher falou assim, só podia ser cor de preto. Então, assim, marcou, mas eu não me deixei me abalar, não, porque eu tinha outras metas, eu tinha um objetivo, a coisa. Então, assim, hoje eu vejo que para mim aquilo foi incentivo, porque hoje o que eu queria eu tenho, que é a formação acadêmica, que é o reconhecimento, o mérito pelo fruto de trabalho lá atrás. E eu também não culpo ela pelo fato de que talvez ela sonhou e hoje está desacreditada. Então, existem as pessoas que, pelas suas frustrações, quando ela vê alguém fazendo loucuras, que é o meu caso, para viver o sonho, ou seja, não teve medo e está vivendo o sonho, ela passa por esses constrangimentos de ter que ver as outras indo e ela ficando. Top demais, Brian. Fala pra mim, se um jovem que quer começar agora, eu quero fazer algo diferente, você com a bagagem que você tem, com a experiência que você tem, qual o conselho que você daria para esse jovem que quer começar no mundo, né, da comédia, ou seja ela qual for, dentro da mídia? Qual o conselho que você daria de bom para ela e o de ruim? Porque é uma experiência. Você teve o lado bom e teve os lados ruins. O que você poderia passar para essa pessoa?
Então, o de bom, né, para início de conversa, que todo mundo quer ouvir coisa boa, eu também. Mas a gente tem que ter a balança de saber o bom e o ruim. O de bom é começar com o que tem. Você aconselha a pessoa a começar? Porque eu tinha um J7 velhinho e começava a gravar. Porque assim, todo mundo lá com aqueles lançamentos da Motorola, que eram os celulares muito caros da época, né? Então assim, aí depois começou a surgir o da Apple, né? Que é o iOS. Mas eu tava começando ali com aquelas imagens com os pixels tudo meio torcido, né? Aquela coisa nítida e tal. Depois que mais pra 2013, 2014, começou a sair um celular com mais HD, aquela coisa toda. E eu comecei com o que eu tinha na mão. E no primeiro mês que eu comecei, 20 dias após, eu já tinha um resultado que eu nem imaginava ter. Tanto é que no passado um mês, no outro mês eu tinha comprado o Motorola, que já estava no sucesso no mercado. Tinha uma melhor qualidade, né? Eu comecei a mandar mais qualidade para as redes sociais. Porque, na verdade, o sucesso era Facebook e YouTube. O Instagram não tinha, entendeu? Então, assim, aí eu já colocava no Facebook, colocava no YouTube, enfim. O de ruim... Isso aí, e o de ruim? O de ruim é que toda vez que você vai iniciar um projeto, vai ter mais pessoas negativas do que positivas falando referente ao seu trabalho. Não vai dar certo. Você é bobo. Tem coisa melhor. Então, assim, hoje a gente vê influenciador que mora em mansões e que tem carros. E todos começaram com isso aqui, um aparelho celular. Né? Então, assim... Não foque nessas pessoas que vão tentar frustrar o seu projeto. Tente primeiro, para depois você desistir. Esse é um recado de uma pessoa que tem experiência. Não é de 1 ano nem 2 anos. Não, já tem. Cara que já vem com bagagem, não passou em só uma televisão. Não, diversos canais. Olha, você citou uma coisa muito bacana. O que eu me lembre, TV Serrana, TV.com, Serra Norte também fizemos freelance. Aí veio a de Bom Jardim, que ela não era com a abrangência da Softlight, mas era também. Aí teve Macuco também teve TV. Eu fiz uma também com freelance. Ai, meu Deus. Fiz uma freelance com Além Paraíba também, que era muito boa. Resumindo tudo, mais de 10 emissoras, que eu não lembro o nome de algumas aqui agora. E fora os canais também privados, que eram as redes sociais, aquela coisa toda. Então, assim... Não dava certo numa situação, me inovava para outra, até que eu cheguei na Softlight, fiquei quase o mesmo tempo da Serrana, que foi mais tempo, entendeu? Então, assim, tem que ir se inovando, porque tem coisas que você vai perceber que um programa não vai se encaixar mais com o que você está vivendo. Então, por isso que teve ali na Softlight diversas curtas. Justamente para as pessoas não enjoar. Nas outras emissoras, o que eu fazia? Eu só fazia a cobertura de eventos e festas, algo do tipo. Não era um programa... minto. Depois na TV.com, que realmente consolidou um programa, né? Na TV Serrana, eu tinha uma produção muito grande. Acho que foi uma das maiores produções junto com a Softlight. Mas só que depois ficou difícil produzir porque o custo ficou muito alto. Então eu tive que parar e fazer só entrevista seca. Porque uma produção hoje não envolve só a pessoa entrevistar. Não. Uma produção hoje, para ela ter um bom engajamento, uma boa produção, envolve vários profissionais. Sim. São 2 cinegrafistas, um produtor, uma pessoa no áudio, né? Um cara para poder saber gravar. E depois que capta as imagens lá na rua, ou seja, no estúdio, onde for, tem os editores, né? Com certeza. Equipamento qualificado para isso, com a mão de obra aí também a qualificação boa, para chegar no resultado final. E fora isso, ainda tem um personagem que dá influência. Na edição, não, coloca isso aqui, né? Coloca isso aqui vai ficar bacana. Cara, vou te falar, o entrosamento com vocês era tão bacana que eu nem vi, eu só via quando tava pronto. E outra coisa, e eu não sei se você lembra, que não parece não, mas o Ney me hospedou, ele morava numa casa, numa mansão, rapaz, lá nas mansões ali nas Brownies. E assim, o que acontece? Ele me deixou à vontade, eu tinha o meu quarto, eu tinha acesso a toda a piscina maravilhosa, eu olhava assim, da coisa da sala, a piscina da Alemar, eu não saía da piscina, né? Aí quando dava meu horário de uma hora... Lá, né? Aí depois eu dava meu horário de 1 hora, eu tinha que ir pro estúdio da Softlight, né? Pra poder publicar as coisas lá das redes sociais, enfim. Mas vou falar pra você, foi uma situação de entrosamento tão bacana
que assim, eu não precisava nem opinar. Quando eu olhava que você soltava lá, que eu não gostava muito de me ver, mas você via mais o meu programa do que eu não gostava de ver. E outra coisa, porra, cara, eu via que tava redondinho, era sucesso o entrosamento. E como é que o pessoal te reconhecia na rua, Brian? As pessoas realmente falavam, vi você, gostei. Como é que era o reconhecimento nas ruas? Cara, vou te falar, teve mais reconhecimento positivo do que negativo. Depois até o negativo se converteu em coisas boas. Claro que a gente nunca vai agradar todo mundo. As pessoas falam que hater também é mídia, né? Sim. O hater, as pessoas comentando negativamente, tal. O hater também não gera engajamento. Gera engajamento, né? Então, assim, e o que acontece? Uma coisa com um ponto que eu não gostei, assim, e eu lembro isso até hoje, quando assim eu tô assim no meu momento relax, lembrando, que depois que eu tirava a característica, que é essa configuração aqui, dessa imagem aqui, eu não gostava que a pessoa mesclasse a imagem com o Vinícius, entendeu? Eu não gostava, porque o que acontece? Que aí a pessoa fala, e aí, Brian? Aí eu, caraca, aí botava boné, botava óculos, mas não adiantava. Porque o povo falava, pô, você é o cara que faz o Brian. Já começou a vir um reconhecimento sem a característica. Eu tô conversando com o Brian Magnite. Brian, Purple Rain. O Brian fazia muito isso lá nas gravações. Nada, né, cantava. Você cantava muito Aerosmith. Ih, rapaz. Eu não lembro a música, mas eu acho que é I don't close my eyes. Não é mais ou menos? Isso não é Aerosmith, não. Não, essa é Aerosmith. Isso aí é Brian Adams. Não, pô, é Don't Close My Eyes. É Aerosmith, pô. Steven Tyler. Exato. Tá viu? Rapaz, eu vim agora dos Estados Unidos. O Brian falava muito inglês também, velho. Muito. Mas agora cansei. Dá uma palhinha pra nós aí do que você fazia antigamente. Olha, era muito bacana. Quando a gente começava a gravação, a gente falava muito assim, let's go again. Isso aí. Come here, please. Era um... Ladies and gentlemen. Já era um slogan. Um slogan, né? Ladies and gentlemen, please welcome my friend people, Ney Moura. Garoto, eu vos apresento meu camarada Ney Moura. E tinha essas pegadas bacanas, né, Brian? Tinha, era diferenciado. Porque, e outra coisa, a gente chegava na rua e a pessoa falava, let's go. Vambora. Entendeu? Ou aquela assim, depois te explico. Nunca explicava, né? Até hoje. Exatamente, tinha essa pegada aí. Depois te explico. Um bordão. E vamos lá, Brian. Você acha que você fez mais pessoas felizes, mais pessoas saírem daquele momento triste, que nós passamos um momento triste no Friburgo? Muito. Com o seu personagem levando alegria para eles? Ou, como eu posso te dizer, ou a televisão em si trouxe mais expectativa para as pessoas? A pessoa viu assim na televisão, um exemplo, vou botar um exemplo de um episódio que você chamou o Deita para depilar, lembra? Ih, Deus me perdoa, aquilo ali foi terrível. Aquilo ali foi... Na verdade, você acredita que quando a situação, esse desafio que você colocou, na verdade essa ideia foi sua. Porque, você acredita, a Softlight construiu uma situação pro Brian e depois o Brian passou a ser odiado por um período. Você lembra disso? Lembro. Não, aquele homem de cabelo em pé, aquilo ali é um... Vou falar um nome aqui, lembra? A mulher falava, esse cara é um cão. Esse cara é ruim, mas não era, não. Tinha um projeto ali em volta daquilo. A gente tinha uma produção que fazia as ideias pro Brian. O Brian falou, não, essa ideia é boa. Não, tanto é que teve diversas ideias miracolosas. Como é que eu vou falar a frase que até embolou ali? Era tão complicadas que eu falei, isso eu não gravo não. Lembra que eu falava? Eu lembro também, pulando a pergunta que eu ia fazer, você falou desculpa te cortar, você falou assim da situação das pessoas felizes. Eu vou te responder isso. Eu pensei antes de responder. Por que eu pensei? Eu poderia ter te respondido de imediato. Eu fiz as pessoas felizes, mas eu era triste. O Brian em si? O Brian. Porque o que acontece? Você buscar energia da onde você não tem para fazer as pessoas felizes, você acaba te sugando a sua energia. E tinha dia que eu não queria nem gravar, mas eu tinha que ir, porque a gente tinha um compromisso de gravar. A gente chegava no estúdio, às vezes eu olhava assim pro estúdio da Softlight, ficava lá sozinho, porque você sempre me deu a liberdade de ficar lá com seus equipamentos caros sozinho. Eu colocava a música lá, evangélica, colocava a música normal, começava a chorar. Então assim, na verdade... Ninguém sabia disso. E ninguém sabia. Eu ficava lá, chorava.
e tal. Mas quando todo mundo chegava, eu tava lá rindo, tava brincando. Porque, assim, foram lutas e dificuldades. A produção do Ney Moura nunca deixou faltar nada. A gente passou por fase de complicada, mas nunca me faltou nada. Sempre comia do melhor, sempre usufruía do melhor, entendeu? Então, assim, claro que a gente não é perfeito, né? Já teve atrito, mas é coisa de produção, isso acontece, é normal. Mas, quem nunca teve? Isso é normal. Mas, assim, eu não posso falar, eu não tava triste com a situação, com a produção e nem onde eu residia. Eu tava triste comigo. Porque é uma pessoa que nunca teve família, uma pessoa que nunca foi amparada por ninguém. Aí passa agora a ter uma família, morar com a família, ter uma família produção, uma coisa que nunca teve assim, ali com aquela, igual eu tive. Aí eu entrou assim em conflito, aí eu pensava em conflito assim, isso não poderia ser minha família realmente de sangue, me apoiando? Ah, isso não poderia ser realmente a minha cidade me apoiando? Então assim, eu tinha esses conflitos que eu nunca falei pra ninguém. E é uns conflitos que eu tô falando aqui pessoalmente. E eu chorava. E eu falava assim, Deus, obrigado por essa oportunidade, eu sou grato, obrigado não, porque ninguém é obrigado a nada, gratidão, Senhor, por esse momento, e eu falava assim, por eu estar sendo acolhido, uma coisa que eu não tinha. Então assim, para mim foi muito difícil, eu chorava muito, e eu falava assim, pô, não posso transparecer isso. E aí vinha Ney com você com a ideia nova, vinha nossa equipe lá com a ideia nova, aquilo já me dava um gás e tal. Aí daqui a pouco parecia do nada, porque antes também não tinha nada o que fazer, hoje ele tem, mas antes não tinha nada. Aí parecendo lá, ele também colocava a gente pra cima. Tinha um branquinho, que a gente até falou dele aqui agora mesmo. O Igor aparecia do nada também. Então aquilo me estimulava. Maicon Júnior também tinha gravado com a gente. Maicon também. Então assim, aquilo ali me dava um gás, eu me sentia acolhido. Tinha um Marote, né? Aquele é doido. Então assim, eu tô Abraço, chorando Marote. aqui. Eu tô chorando aqui, mas lembrando que as pessoas só vê a glória, mas não vê assim os desafios internos. Mas todo sabe? mundo tem a sua guerra interna. Rapaz, eu tive as minhas. E foi difícil, né? Então assim, eu acho que isso foi mais difícil pra você. Muito. Porque você tinha um papel. Que era fazer as pessoas rirem. Sim. Né? Mas tinha o seu eu que tinha que fazer você os rir. conflitos, E eu não ria. E você não pensava em desistir, Brian? Muita coisa. Você pode ver que quando eu tirava essa característica aqui, como é que era a minha feição séria, pô? Fechada. Tanto é que o Ney, uma vez, a gente sentado, eu e Ney, assim, Ney e tal. Eu fiquei um período que eu fiquei uma semana sem conversar com o Ney. Ninguém sabe disso. Eu e Ney trabalhando dentro do estúdio da Softlight, o Ney do nada, mas Ney respeitou meu tempo, ele percebia que era um conflito interno. Essa é a diferença de um profissional. É quando ele percebe, calma aí, alguma coisa está errada. Tanto é que eu lembro que você estava sentado na cadeira nessa direção, eu sentado na ponta do computador de lá, na mesa, com o monitor na frente, e você pegou, estava editando, você parou de editar, olhou para o lado, como eu lembro como se fosse hoje. Virou e eu assim postando as situações dos compromissos que a gente tinha, dos comerciais. Você virou para mim, tá acontecendo alguma coisa? Aí eu respondi para você assim, friamente, o problema é comigo. Aí você falou comigo assim, não, se você quiser conversar, se você não estiver gostando de alguma coisa, você me fala, porque aqui a gente trabalha com a transparência. Você lembra disso? Uhum. E eu depois comecei a meio que chorar, eu falei, não, o problema é comigo. Então assim, eu falo porque foi muita fase, eu perdi minha mãe, fui posto para fora de casa, abandonado. Ney, você falou uma coisa comigo em 2018, que você sendo evangélico, você falou assim, você tem que perdoar o seu pai. E Ney, eu falo com todo o meu coração e com toda a minha alma, eu perdoei meu pai tem 3 meses. 3 meses? 3 meses. Minha irmã me ligou, chamada de vídeo. E eu lembrei, rapaz, os anos ela passa, mas a gente nunca esquece a essência. Minha irmã ligou, do nada meu pai chegou na casa dela, que meu pai tá trabalhando numa obra lá perto, depois de ser empresário bem, quebrou. E quando ele apareceu, eu criei aquele bloqueio, não falei mais nada. Minha irmã, e aí? E aí? Eu acho que eu fiquei 2 minutos sem falar nada. Eu falei, Fernanda, chama meu pai aí. Que ele botou o rosto assim e saiu. Aí eu falei assim, pai. Aí ele olhou sério, que meu pai é muito fechado, aquela moda antiga. Muito, me batia muito. Eu apanhei por causa do meu irmão e não por causa de mim, porque eu nunca fui arteiro, né? E eu falei assim, pai,
eu quero te pedir perdão. E quem foi o lesionado fui eu. Mas eu falei, pai, eu quero te pedir perdão porque eu acredito que o senhor ficou muitas noites sem dormir para cuidar de mim. Eu acredito que o senhor ficou, abriu mão de muitas coisas para cuidar de mim. Então, qualquer coisa, pai, que a gente passou ou eu feri o senhor, eu quero te pedir perdão porque eu não sou o filho perfeito. Eu queria ser o filho perfeito. Mas uma coisa eu sei, pai, eu nunca te dei trabalho. Né? Então assim, ele começou a chorar. Nunca vi um homem tão fechado chorar. Eu te amo, meu filho. Me perdoa por eu não conseguir te dar tanto amor. Então assim, a única tristeza que eu tenho aqui agora, nesse exato momento do coração, para nós encerrarmos, é o seguinte, que eu não consegui ir lá ver ele, porque ele estava trabalhando, e os compromissos a gente tem que cumprir. Se você acreditou em me trazer, então eu tenho que cumprir e fazer valer a confiança que o Ney Moura teve em mim. Então por isso que eu estava aqui desde cedo. E eu dou essa honra a Deus, claro que é o nosso mentor de tudo, é o que merece toda a honra e toda a glória. Mas depois esse mérito é seu, depois de anos. Eu consegui sarar. Você, para perdoar, você tem que se perdoar. E eu me perdoei, lembrei daquela mensagem que você falou. Você mesmo disse, falou, Vinícius, independente do que você passou, se perdoe. E perdoe seu pai. Então assim, os anos se passaram, eu não aceitava aquela fala sua. Não aceitava mesmo, não aceitava. E quando chegou num certo dia que Deus criou, porque Deus cria a oportunidade. Ele me criou aquela oportunidade e eu perdoei. E aquilo saiu um peso da minha alma. E quando a Bíblia, eu não sou de falar a Bíblia, mas vou falar aqui, diz que quando você honra seu pai e sua mãe, seus dias se prolongam na vida. Exato. E naquele momento que eu perdoei o meu pai e me perdoei, as coisas começaram a fluir melhor. O Brian não teve mais mídia. Mas no mundo do Vinícius, muitas coisas e cadeados foram quebrados. Entendeu? Assim, então, gratidão por tudo. Gratidão. A Bíblia diz, Brian, que... Desculpa aí pelo choro. Não. O podcast Pode Dando o que Falar é isso aqui. Você colocando pra fora algo que nunca foi dito. Nunca. Nem foi mostrado. Isso é importante, porque não é mídia. Eu não combinei nada com você. Não, o choro, eu não sou ator, pô. Não combinei nada contigo. E você veio se expressar algo que aconteceu com você. Deus diz o seguinte: perdoai para que vós sejam perdoados. Quando você libera o perdão para uma pessoa, da mesma forma que aquela pessoa vai se sentir bem, independente se ela está errada ou não. Agora você entende do porquê do conflito pessoal? Sim. Então acho que as pessoas nunca entendiam. Da mesma forma que você, quando você libera o perdão para uma pessoa e aquela pessoa se sente bem, o peso que estava em você sai. Porque se você é capaz de perdoar uma pessoa, Deus também, ele pode te perdoar. Agora, existem pessoas que não conseguem perdoar ninguém. Aquela pessoa fez um tanto mal, seja um marido, uma esposa, um filho, seja quem for. Poxa, não, aquele meu pai me fez tanto mal, eu nunca vou perdoá-lo. Da mesma forma que você tranca o seu coração para não perdoá-lo, Deus também não pode te perdoar. Isso é bíblico. E quando você libera o perdão, abre o seu coração, eu perdoo, todo aquele mal que estava em volta, ele tem que sair. Sim, sim. E aonde vem a compaixão, o abraço, o choro, o gozo de alegria. Sim, Deus diz que quando há perdão de verdade e há conversão, há festa no céu. Com certeza. Então o que você disse tem muito sentido. Tem só 3 meses. Não importa que só tem 3 meses, pelo menos você conseguiu liberar o perdão. Eu acho que tem 3 meses que eu fui liberto de anos de mágoa. É a chave mais importante. É o passo mais importante que você deu. E o mais difícil. E o mais difícil. Porque você não foi o Brian que perdoou. Foi a pessoa do Vinícius, Foi o Vinícius. E o mais difícil foi feito. Sim. Que foi liberar o perdão. E da agora pra frente,
só projetos novos, só coisas boas. Com certeza. E esse podcast aqui, Pode Dando o que Falar, não foi à toa, né? Não, existe um propósito, né? Grandes propostas, grandes projetos vão vir através desse trabalho podcast. Com certeza. E você estava falando comigo, Brian, que tem páginas, né? Sim. Faz trabalho de divulgação. Se a pessoa quiser divulgar na sua página, você falou que tem 1 milhão e pouco de visualização. Na verdade, né, a gente alcançou agora na BTV Lagos, né, que foi o primeiro projeto que eu fiz quando eu migrei para a região dos Lagos. A gente alcançou agora 1.400.000 pessoas, que é muito difícil. Você sabe, você é um dos maiores mentores das redes sociais aqui em Friburgo. Você sabe que você tem diversos perfis que viraram sucesso. E outra coisa que eu também queria confessar é o seguinte: eu sabia atuar como personagem, como cantor e etc. Eu passei a aprender a administrar fanpages e redes sociais aqui com você, em Friburgo. Porque você não vai me deixar mentir, porque não tem pra que eu mentir, porque uma coisa que eu não gosto é mentira. Eu prefiro pagar o pato, mas falar a verdade. Que eu sempre fui assim, isso já é do meu caráter, não gosto. Fez isso, fiz. Por quê? Não sei, mas fiz. Entendeu? Eu sou assim. É o correto, entendeu? né? Eu lembro quando migrei para Friburgo, que sentei um monitor enorme na casa, você morava até aqui, em Olaria aqui, você pegou e falou assim: olha, a sua função aqui, primeiramente, é você fazer isso, os comerciais, compartilhar para isso, para os grupos, tal. Uhum. Olha, imagina você mudando para uma casa, e você já começa em atrito com o dono da casa, dizendo o seguinte: eu não vou fazer isso não. Não foi essa frase? Essa foi o que eu falei. Eu falei: não vou fazer isso não. Aí eu tava assim: não, tu vai aprender sim, vai levar tempo, mas tu vai aprender. Eu falei: esquece, faço qualquer coisa, mas não vou aprender isso não. Lembra disso? Lembro. E depois foi ali, graças a Deus, foi um sucesso. As coisas foi fluindo tanto do outro lado, que depois até foi tirado dessa função, né? Sim. E fui fazer a situação do Brian, enfim, outras coisas. E se a pessoa quiser anunciar dentro da sua página? Cara, tem como sim, me ajuda aí, me ajuda a te ajudar. Qual que é a página? Fala para o nosso... Sim, a BTV Lagos, que é a de notícia que engloba tudo que acontece no Brasil. Tem @BTV Lagos, né, e tem agora de esporte, que é o que eu ganho meu dinheiro mesmo. A minha renda vem do BTV Esportes, que é BTV Esportes 1. Né, que graças a Deus, assim, que a gente trabalha com fotografia esportiva. Inclusive, eu tô até chateado que minha máquina deu problema. Eu preciso de outra máquina para trabalhar, que senão eu vou passar fome, moro de aluguel. Entendeu? Mas é verdade mesmo. Então, assim, a gente tá nessa mentoria, nessa luta, mas eu só tenho a gratidão a Deus por tudo, pelo que ele tem feito, Lenny. E o contato para a pessoa poder entrar em contato com você e anunciar lá. Vai que a pessoa quer divulgar o trabalho. Sim. Então, meu contato é o de sempre, há mais de 10 anos, né? Que é 22 981 78 61 25. 22 981 61 25 final. Então é esse que tá aqui no rodapé do vídeo? É isso aí. Esse aqui. Isso aí. Show de bola. Gente, hoje eu tô batendo um papo bacana com o Brian McKnight, um dos protagonistas do Brian, das séries que foram várias séries, né? Curtas-metragens aqui, foi muito bacana. Bacanas. Cujo ele era produtor juntamente com... Eu esqueci o nome do outro menino. Qual deles? O que era com o Matheus, o moreno, fortinho. Eu também esqueci. Então, o Matheus eu lembro cada igreja aqui. Então assim, era os dois produtores, era Ney Moura, com produção também, e era ele também. Eu também então, esqueci. Assim, era tanto trabalho que às vezes assim, eu não tinha mais ideia, então passava pra eles ajudar a gente, porque é muita informação, não tem como você... Ô Ney, ninguém chega no lugar... Tá falando, né? É ele. Ninguém boa, chega... Ele é professor de luta. Faixa preta, Faixa preta. Ninguém chega num lugar sozinho. Exatamente. Então assim, esse sucesso... Claro, ficou legal, é uma imagem configurada ali, o personagem Brian com o elenco, mas vou te falar, existe muito mais gente por detrás desse projeto, existe muito mais, desde o que criou, que foi pago por você para fazer essa vinheta até situação. Então assim, gratidão eterna a você, gratidão a Deus, gratidão a todos que acreditaram no projeto do programa do Brian, o Repórter Maluco. Gente, também que eu gostaria de agradecer os nossos patrocinadores, né? A gente não pode deixar de falar deles. Com certeza. Vamos lá. Dualtech, meu amigo Marcos. O Marcos, para você não sabe, o Brian. Sim. Ele tem uma assistência técnica aqui na Macnivium. Sim. Excelente profissional, trabalha há mais de 15 anos no ramo. Sim. E ele também lá é agência de envios do Mercado Livre. Ah, legal. Envio, chega e vai. Então, Sim. se você quer enviar ou receber, lá na Dualtech,
Dualtec.friburgo. O Instagram deles. Show de bola. @dualtec.friburgo. Telefone 22 2523 5774. Lá na Macnível, aqui no centro de Nova Friburgo. Você pode procurar o meu amigo Marcos lá, que ele vai te atender com todo carinho. Show de tá bola. bom? Nós temos também aqui a divulgação do nosso amigo Anderson, do escritório do Chopp. Fica Top. na Fernando Bisotto, bem ali no centro de Nova Friburgo. Um local muito bacana. É antigo Bar do Chuchu. Lá tem um espaço grande, lá nos fundos pra você assistir um jogo. Pô, legal. Comemorar um aniversário, com diversos petiscos, diversos conteúdos bacanas. Além da bebida, é claro, né? Mas você quer passar seu dia... Sim, um um local domingo, bacana. final de manhã. É aquele famoso barzinho aconchegante. É o Bacana. escritório do Chopp. Tá bom? Um abraço pro meu amigo o Anderson. O nosso amigo Juran Santos, Projeto Aventura Animal, aqui de Nova Friburgo, levando o nome da cidade brabo. com os animais. Juran, um abraço para você, meu amigo, vai estar em breve aqui também. Bruninho Barcelo, lutador de karatê de Nova Friburgo, medalhista bacana. Tem o seu probleminha que é um superador por isso. Tony, lá no nosso amigo da Auto Center Maglianos Pneus, precisa trocar um pneu. Ó, lá no Tony, se você precisar trocar um pneu, fazer uma troca de uma peça do seu carro, Um alinhamento. um alinhamento, balanceamento. Ah, tá vazando alguma coisa, ele resolve tudo lá. Tem um excelente profissional. Multiuso. O Everton tá lá, um abraço, o Everton, cara profissional. Você pode ir lá e ele teve aqui, o Tony teve aqui no podcast. Teve aqui também? O Tony é excelente cantor. Ele Cantor gospel? e Que legal. Ele tem uma vibe do sertanejo. Ah, Ele legal, canta legal. top. Universitário gospel. E ele falou que se você for lá através do nosso podcast, você ganha um descontão. Então, Top. Então vai lá. cobra, né? Temos aí o nosso espaço da D7 Media aqui, esse estúdio no centro de Olaria. Muito bacana. Precisa de um lugar para gravar, pode chamar a D7 Mídias. Tem também o estúdio de beleza Daniele Almeida. Top. Bem ali na Duque de Caxias, ali no prédio Mezanino. Faz tudo em estética de mulher. Show. O nosso aplicativo vem com a gente, aplicativo de mobilidade urbana. Você quer ser um motorista de aplicativo ou baixar para andar na cidade, aplicativo local de Nova Friburgo, tá? Pode. Tirou onda. E não podemos deixar de falar do nosso amigo da Trevi Trevi Class, Class. nosso amigo Victor, ali na Júlio Antônio Turler, do lado do Banco Itaú, lá do Banco Itaú ali, em frente ao nosso amigo Wellington Barbershop, e do lado em frente à Caixa Econômica. Tirou onda. Quer comprar um terno, quer comprar um moletom, quer comprar uma roupa bacana, Tô precisando de um slim alinhado. Ficar vai bem lá que o bonito, cara uma é vergadura. o cara é top das galáxias. Top. Tirou onda, né? Gente, eu tive um papo bacana com meu amigo Brian Magnite. Brian, nós estamos com mais de 1 hora de podcast, você acredita nisso? Tu fala pra caraca, mano. Tu é bravo. Você quer fazer seus agradecimentos finais? Gratidão a Deus, gratidão a você, gratidão por tudo. Vai ser um sucesso. Galera, ó, vai vir grandes nomes aqui nesse podcast e você não pode ficar de fora. E outra coisa, o podcast ainda aceita sugestões. Se você tem um cara aí, ó, que é bacana, quer mandar sugestão aqui pro podcast, manda, que vai estar agendando aqui toda a equipe aqui do elenco para poder estar agendando para essa entrevista super com esse cara de uma vergadura muito bacana na pessoa do Ney Moura. Obrigado, Brian. Thank you so much. De novo, cara. Tu sempre erra. O Carlos Machado fez com você lá no dia Mas aquele foi combinado. Gente, um abraço. Obrigado. E ó, pode dar o que falar, hein? Check it out. Purple rain, purple rain.